Hello students, sejam bem-vindos aqui a essa aula e no vídeo de hoje você vai aprender a como usar a palavra it. Bom, você já sabe que quando eu refiro a eu uso I, né? Você, you, ele ou ela, he, she. Aí as pessoas falam o seguinte, bom, você vai usar it para coisas e objeto, né? Para objetos e animais. Mas aí quando você usa numa sentença uma palavra que não é aparentemente um objeto que você consegue pegar ou não é um animal. E aí que gera muita confusão, não é verdade? Por conta disso, no vídeo de hoje eu vou te ensinar com exemplos como usar a palavra it, tudo bem? Bom, sempre que você for se referir ao tempo, dia, distância, clima, até os animais mesmo, como eu mencionei, um objeto em si, você vai usar o it para se referir a ele ou ela, tá? Porque no português nós podemos usar isso. Eu posso usar ele ou ela para seres humanos ou para objetos no geral, né? Eu posso falar, por exemplo, a mesa é bonita, ela está custando, sei lá, R$ 100. Ou seja, ela foi usada para se referir a um objeto, mas no inglês isso não pode acontecer. O it só vai ser usado para objetos ou coisas de animais e etc, tá? Então, acompanhe comigo aqui. What day is it? It's Thursday. Que dia é hoje? Que dia é? É quinta-feira. Veja que eu estou me referindo a um dia, né? Então eu vou usar it. It's Thursday. É quinta-feira. Que dia é hoje? Que dia é? É quinta-feira. Outro exemplo aqui, ó. It's a long way from here to the station. É um longo caminho daqui até a estação. Note que eu estou falando de distância, long, né? Então vou usar o it. It's a long way from here to the station. Agora outro exemplo. It's a nice day today. It rains a lot here. It's a nice day today. It rains a lot here. É um ótimo dia hoje, né? Chove muito aqui. Note que se eu mencionei aqui a nice day, estou mencionando o dia, então automaticamente vou usar it. It's a nice day. Veja que aqui eu estou falando do clima, chove, né? Então é um certo tipo de palavras para se referir ao clima. Então eu vou usar o it. It rains a lot here. Chove muito aqui. Outro exemplo. This is a stone. It is very heavy. Esta é uma pedra. Ela é muito pesada. Veja que eu vou usar em todas essas condições, tá? Agora tem um detalhe. Sempre que você for usar o it para se referir a um animal em si, e é aí que muita gente não entende, se você tem um certo carinho, um afeto pelo seu animal de estimação, você pode usar he ou she para se referir a ele ou ela. Veja só. Eu estou falando aqui de um animal qualquer, um elefante. Veja. The elephant is a huge animal. It is cute. O elefante é um animal enorme. Ele é fofo. It is cute. Note que eu usei o it para se referir ele é fofo, porque eu estou falando do elefante. Agora veja esse exemplo aqui, ó. Toby is my dog. He's really happy. Toby é meu cachorro. Ele está muito feliz, ou ele está muito alegre. Note que eu usei o he para se referir a um animal. Por quê? Porque eu tenho muito carinho por aquele animal. Então eu considero ele como se fosse um ser humano, tá? Então, quando você tem afeto pelo animal, pelo seu bichinho de estimação, e quando você adiciona aqui na sentença, você pode usar he para se referir a ele, se for macho, né? Ou se for fêmea, she, tá? Então, apenas nesse caso aqui que você pode substituir o it, tá? Aí uma coisa interessante. Sempre que você for falar que algo é legal, ou é impossível, ou é fácil, ou é interessante, ou foi um erro, coisas desse tipo aqui, que eu vou te ensinar, que eu vou te mostrar agora, você vai usar o it. Veja, it's nice to see you again. É muito bacana, né, ver você novamente. Ou it's impossible to understand him. É impossível entendê-lo. Ou it wasn't easy to find your house. Não foi fácil encontrar sua casa. Ou
It was a mistake to forget my wife's birthday. Foi um erro esquecer o aniversário de minha esposa. E que erro, hein? Pelo amor de God. It was a mistake to forget my wife's birthday. Foi um erro esquecer o aniversário da minha esposa. Então veja que sempre que algo é legal, é impossível, é interessante, é fácil, você vai usar o it para se referir àquela situação, tá bom? Aí o que acontece também é o seguinte, muitas pessoas têm uma dúvida, né? Às vezes ela vê o it, né, na contração com um apóstrofo, aí depois ela vê o it sem o apóstrofo. Então, qual é a diferença do it pro it? A pronúncia é a mesma, tá? Porém, o significado é diferente, só para que você entenda. Veja só, quando eu estou falando ele, em si, me refiro a he, eu vou usar a palavra de posse, dele, eu vou usar o his, né? She, ela, eu uso her, dela. Assim mesmo como eu tenho a palavra de posse para he ou she, eu tenho para it, tá? Então, it, que significa ele ou ela para coisa ou objeto, vai se tornar its, que significa dele ou dela para aquela coisa ou objeto. Veja, this house is old, it's expensive. Esta casa é antiga, esta casa é velha, ela é cara. It's é a contração de it is, tá bom? Agora veja esse outro exemplo aqui, ó. This house is old, its color is blue. Essa casa é velha, a cor dela é azul. Note que aqui é a palavra de posse do it, né, que significa sua ou dela, que se refere à cor da casa, e aqui o it está na contração de it is, tá? Então é isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Thank you so much.